Chegamos a mais uma edição do Papo Aberto. E hoje nós temos 3 mulheres extraordinárias, cada uma na sua carreira, cada uma com o seu diferencial. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, transição de carreira. Elas mudaram de vida porque elas tinham objetivos diferentes, elas não estavam se encontrando onde estavam. Pelo menos é o que eu acho. E isso me fez lembrar de um momento que eu vivi há 3 anos atrás. Estava eu no auge dos 40 anos, iria começar tudo novo. Que momento! Medo, angústia, noites em claro, sem saber o porquê que eu queria o novo. Mas eu entendi o porquê eu estava querendo. Porque eu estava me conectando com quem eu sou. Na verdade, com quem eu fui na minha infância. Uma menina sonhadora que idealizou ter a sua própria empresa. E que os anos passaram e o seu sonho não foi realizado. E ao me encontrar no auge dos 40 anos, eu entendi que eu podia recomeçar. E é sobre isso. Dani, especialista em RH há mais de 20 anos de experiência e ela ajuda pessoas em transição de carreira. Ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Michele e Camila. Elas se desafiaram e mudaram totalmente. Michele é advogada, Camila é psicóloga e fundaram o Clube Horto, que vem aí fazendo diferença na vida de todos que têm contato, porque elas ajudam mulheres em suas histórias e a redescobrirem as suas histórias. Fale um pouquinho sobre vocês. Primeiro, agradecer muito, né, o convite. É sempre bom quando as mulheres se encontram, né? É muito potente esse encontro, a gente sempre sai com muitas inspirações, né? Então, a gente agradece muito, Kesley, Dani. E, bom, a transição de carreira é o que a gente viveu, né? É o que transformou, né, as nossas vidas. Eu sou psicóloga e publicitária, então já tive outras mudanças também. Lá atrás, meu sonho era ser atriz. Eu fui colega de Fábio Porchat no 3º ano e nós tínhamos esse sonho. Mas a gente tinha aquela questão de apoio familiar, né? De receber, de fato, um apoio do que a gente queria fazer. Então, tivemos caminhos bem diferentes. Mas a publicidade chegou primeiro na minha vida como um curso assim, já que eu não posso ser atriz, né, já que eu não tenho esse apoio, eu escolhi um curso novo e na época minha mãe falou assim, você gosta muito de falar, você podia ser jornalista. Aí eu falei, não, eu não quero tanta realidade. Ela, tem um curso novo aí que é publicidade, o que você acha? E eu entrei meio que sem saber o que era e pensei, mas eu sempre tive um caminho assim muito criativo na minha vida, eu gosto de criar. Eu falei, eu posso, né, trabalhar na criação e publicidade e me encontrar. Mas eu falo que não teve um dia na minha vida que eu não entrei numa agência de publicidade e eu pensei assim, esse é o último dia que eu vou pisar nessa agência. Porque não tinha um sentido para mim aquela vida, né? Então, com isso, todas as vezes que eu tirava férias, eu pagava o meu curso de teatro de férias, né? Era uma semana, eram uns 15 dias, era assim, um fôlego que eu tomava. Mas depois, em questões pessoais e tudo, a vida andando, eu saí de agência pela primeira vez. Eu atendi o mercado imobiliário e eu falei assim, eu tinha que tomar coragem de sair, tinha que tomar coragem para sair, e eu saí demitida porque o meu cliente parou de lançar, era um mercado imobiliário, teve todo um contexto. E aí a minha chefe falou, olha, não tenho mais cliente para você. E aí eu falei, bom, hoje foi o meu último dia, mas eu não tive coragem de sair sozinha, né? Mas o contexto me ajudou, digamos assim. E aí eu recalculei rota, fiz curso de psicologia, eu sempre gostei de criança, e atendia crianças com autismo. E depois de um tempo eu me separei e eu precisei recalcular novamente a rota e me sustentar. E eu tinha muita experiência em publicidade, trabalhei muitos anos em agência. E falei, bom, vou voltar para o que eu tenho muita experiência para poder, enfim, tocar a minha vida de outra forma. E sempre pensava em ser empresária, não sabia como, tinha muitas ideias no papel e achava assim, eu não tenho apoio. Estou esperando esse apoio e tal. Um dia eu conheci uma mulher que falou assim, por que você não vai sem apoio? E eu falei, é possível isso? E ela, claro, eu também me separei, eu segui sem apoio e tal. E aí eu comecei ela foi um apoio ali naquele momento, né? Às vezes a gente busca da família, a gente busca de próximo. E a gente não encontra muitas vezes, né? E aí eu comecei a desenhar um projeto do que pensava e tal, da empresa do clube. E conheci Michele, né? Nesse tempo.
E a gente foi conversando sobre esse projeto, desenhando esse projeto. E no auge da pandemia a gente entendeu que era o momento de lançar o clube, que era uma empresa baseada numa comunidade de mulheres, né, que se apoiam e conectar essas mulheres às marcas. Esse era o conceito, né? O conceito. E com você, Michelle? Você falou, engraçado, você falou duas coisas aí que me fizeram refletir. Uma foi sobre a questão do seu sonho, quando você era criança, você tinha um sonho de uma profissão, né? E a idade, aos 40. E é engraçado, porque de fato aos 40, normalmente nesse período, nessa idade, que as mulheres se descobrem, né? E no meu caso não foi diferente. Foi justamente nesse período que eu descobri realmente o meu propósito, o meu sentido. Porque diferente de você, eu não tinha um sonho. Quando criança, eu não idealizava uma profissão. Eu não tinha um sonho. Eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser empresária. Não. Eu buscava algo que, de fato, fizesse sentido para mim. Porque eu sempre achei que cada um tem o seu talento, cada um tem suas habilidades. Então, assim, eu buscava algo que eu fosse realmente boa, né? Em que eu me destacasse. E durante toda a minha infância e adolescência, eu tive referências das mulheres, da minha mãe e minha avó, que foram mulheres que trabalharam, elas não são empreendedoras, são funcionárias públicas, assim, né? E aí minha referência era justamente seguir esse caminho, né? E aí eu me lembro que quando eu fui decidir, que eu acho que se a gente tivesse uma orientação, porque a gente tem 16, 17 anos, tudo seria melhor, né? Mas uma orientação de fato. E aí, eu buscando, né, o que é que eu vou fazer, eu fiz faculdade, eu fiz vestibular de pedagogia, porque eu achava que, eu gosto de criança. Vou fazer pedagogia, vou ensinar a criança. Eu, na época, tinha um namorado que fazia odontologia, eu disse, vou fazer odontologia, que era dentista, vou fazer odontologia. E minha referência de ser funcionária pública, eu falei assim, eu vou fazer direito, porque eu posso ser advogada ou eu posso fazer um concurso público, né? Então eu segui, passei em pedagogia, passei nas três, e aí eu optei por direito. De fato, foram anos na minha vida, eu acredito que tudo que a gente passa na nossa vida tem a sua importância, foram experiências, foram vivências muito importantes que hoje fazem a Michelle, que me ajudaram no meu processo de quem eu sou hoje, da minha personalidade, até da forma como eu trabalho atualmente. Mas, de fato, não era o que eu gostava de fazer, não era o meu talento. Eu me lembro que eu tinha uma colega, quando a gente sentava, a gente tinha uma matéria que era estágio supervisionado. Então, a gente precisava fazer mesmo peças processuais, né? E aí o professor chegava, olha, você vai ter que fazer aqui agora uma defesa, uma contestação. E essa minha amiga, e a gente fazia normalmente um trio, ela sentava no computador e ela fazia em 5 minutos. Com a maestria, e eu falava, nossa, se eu sentar aqui, eu vou ficar pelo menos umas 3 horas para fazer isso, sabe? Então, era a habilidade que ela tinha, eu não tinha, né? Com o tempo, eu ainda fiquei nesse processo ainda de me descobrir, de saber, e era uma coisa que me frustrava muito. Durante um tempo, eu me dediquei à maternidade, fui muito feliz, me realizei muito na maternidade, mas eu sentia que faltava algo. Eu sentia, gente, meu propósito, qual é o meu sentido? Eu vim pra quê? Eu vim pra ser mãe também, mas eu quero ser profissional. Minhas referências de mulheres que minha avó tem 90 anos, até hoje ela trabalha. Então, assim, isso aqui não é pra mim. Só isso, eu queria muito mais. Sim. E aí foi quando eu conheci Camila, a gente se encontrou e nasceu o clube, que eu digo assim, o clube me faz muito bem. Camila, eu disse, olha, você me faz o nosso encontro, o nosso trabalho, tudo, de repente, começou a fazer sentido para mim. Eu falei assim, é isso que eu gosto, é isso que eu me destaco, é isso que eu amo fazer. Legal, então assim, pela experiência de vocês, mulheres improváveis, porque pelo que eu entendi, vocês não se conheciam antes, não. Se conheceram e surgiu algo totalmente novo para poder ajudar outras mulheres a se conectarem com histórias, com marcas, com mulheres, com pessoas. Isso é propósito, isso é vida. Nós nos conhecermos para que, assim, nos conhecendo, a gente possa ajudar outras pessoas a se conhecerem. E Daniela, com sua experiência, acompanhando aí mulheres em transição de carreira, pessoas, na verdade. Estamos ouvindo aqui agora, né, o depoimento
duas, e refletindo também, né? A gente direcionada, né, na nossa adolescência ou a seguir a carreira dos nossos pais, dos nossos parentes mais próximos como referências, e não somos orientadas a desenvolver as nossas habilidades, né? As duas estão aqui, elas têm uma habilidade incrível de conectar pessoas, de comunicar, de trazer identidade, né? E que isso lá atrás não foi valorizado, ou não foi pensado, ou não foi direcionado, né, para o que elas queriam de fato, né? Eu, né, minha formação em ciências contábeis, né, jamais iria na minha vida imaginar que trabalharia com o RH efetivamente. Também foi um redirecionamento de carreira. Eu busquei muito trabalhar na contabilidade, mas era algo que eu não me identificava. E na minha primeira experiência em um processo de estágio, né, grande, global, de uma grande empresa de varejo, as pessoas me direcionaram para o RH. E a partir daí, eu não imaginava, não conhecia a área, nunca tinha ouvido falar sequer em RH, né, efetivamente, qual era a importância do RH dentro de uma instituição, né, e fui conhecer isso através desse meu primeiro estágio. Então, me identifiquei, porque eu sempre também tive a vontade de trabalhar com a comunicação, trabalhar com pessoas e não com números, né? Porque a contabilidade... São números. Né? A gente E se não se encontrarem... Mas você também é comunicação, você está aqui também conectando Sim. mulheres, conectando pessoas, né? Trazendo informação, que é muito importante. Né? A comunicação é muito importante para conectar, para trazer identidade, né, para uma série de coisas. Eu acho que uma das melhores habilidades que a gente precisa ter em qualquer circunstância da vida é a habilidade da comunicação, né? Então, vendo esse discurso aqui das meninas super empoderado, super estimulante, né, me faz lembrar dessa esse primeiro redirecionamento que eu tive também de carreira. E vendo isso, também esbarra em outro contexto, no propósito, né? Quando a gente lá atrás, a gente não tem isso também muito formado, né? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu quero efetivamente? Eu quero seguir a carreira do meu pai, da minha mãe, eu quero ser uma atriz, eu quero ser um chefe de cozinha, eu quero conectar pessoas, eu quero ser uma repórter, eu quero ser uma contadora, uma advogada. Então, a gente não tem isso ainda muito formado. A gente vai moldando com as experiências da vida, vendo que realmente vai se identificando, né? Trazendo outras referências. Né? Eu queria ser cantora quando eu era pequena. Você queria ser cantora? Legal! E até hoje eu canto, né? Eu adoro um karaokê, adoro me divertir com as minhas amigas, né? Trazer esse momento lúdico, gosto muito de artes. Mas, assim, a gente entende que tem alguns caminhos que a gente precisa também seguir, né? Que vão trazer propósito também para outras pessoas, né? Quando você é um professor, que você está ali levando conhecimento para alguém, quando você é um bom apresentador, hoje as coisas estão mais acessíveis do que antigamente, e isso faz com que a gente também se encoraje em tomar outros rumos. Sim. Né? Eu acho que isso traz mais... E como é feito um diagnóstico para que a pessoa entenda que é a hora da mudança? Você faz um diagnóstico, você traz conselhos, como é feito isso? Na realidade, não tem como você trazer um diagnóstico efetivamente. Eu acho que isso vem da pessoa. Né? Eu acho que a pessoa precisa entender qual é o momento dela, né? Aquele momento da mudança. Eu não tenho como fomentar isso, né? na sua vontade, no seu desejo, no seu propósito. Eu acho que isso é algo muito sui generis, né? Algo muito interno. Você tem que ver onde você está, se você realmente quer estar naquele lugar, fazendo aquilo da forma como está sendo conduzido. Então, se você quer trazer algum tipo de mudança para a sua vida, né, para a comunidade como um todo, trazer algo de importante, deixar um legado, né, eu acho que isso tem que vir de você. Sim. Né?
No caso, você auxilia no caminho, não é isso? Porque a pessoa identifica, tá ali como ele tá buscando aquela pessoa que dá aquele apoio, que traz aquela palavra, diz assim, não, vamos seguir, você faz esse papel. Sim. O que eu posso fazer para direcionar esse profissional num reposicionamento de carreira? Né? Trazer uma imagem, né? Uma construção dessa imagem, desse novo profissional no LinkedIn, né? Como ele vai chegar lá e vai se colocar dentro das suas redes sociais, né? De que forma ele vai trazer cursos que são importantes para poder fortalecer também as suas características pessoais que estão de acordo com a nova atividade que vai ser apresentada. Também indicar pessoas, profissionais que podem ajudar na inserção desse profissional no mercado, porque eu vejo aqui que elas conectam marca com pessoas. Sim. Né? As marcas, tem marcas que são conhecidas, outras nem tanto, mas precisa do quê? Do aval e da indicação delas para que aquelas marcas sejam consumidas. Da mesma forma, esse profissional que está se inserindo no mercado. Como é que eu vou contratar aquele profissional que, de repente, eu não conheço, não sei, né, o que fez, se o resultado foi bom? Então, o que é que eu preciso? Ter um networking ativo, né, para que aquelas pessoas também possam indicar, referenciar aqueles profissionais que estão ali no mercado. Muito bom. Sentiram medo na mudança? Eu sempre fui muito ousada, assim. O Michele fala que eu sou a pipa. Otimista também. Eu falo que eu tenho um otimismo tóxico, porque eu sempre acredito muito, não só nas coisas dos projetos, mas também nas pessoas. Tanto que eu falo que quando eu caio do alto, eu não caio. Duas. Ela fala isso porque eu sou financeira da empresa. E a Michele, que é advogada também, né? Então Sim. ela é mais desconfiada, então ela faz um filtro maior do que o meu. Ela pondera mais as situações. Pondera mais, mas eu tenho essa coisa de... Eu falo que quando eu pensei no clube, o clube já era grande. Mas grande, assim, no propósito mesmo. Sim. De pensar assim, não, é uma coisa grande, Michele, para caberem muitas mulheres, projetos grandes, eventos, não eram classificados, não era colocar uma marca para vender. Então, sempre pensei no clube grande. E os projetos novos também penso neles grandes. Sempre. Né? Camila sempre pensou nisso, sabe? O clube nasceu para ser grande, sempre teve essa vocação de ser grande, desde o início, né? E a vantagem da dupla é isso, ela fala, você é a pipa e eu impido a pipa, porque ela também É o equilíbrio. Traz, É o equilíbrio. Traz pro equilíbrio, tipo, mas peraí, vamos olhar as pontas, vamos ver. Trabalhar. Tem que ter, né? Mas assim, o medo faz parte, claro que faz, mas eu acho que eu sou de me atirar, né? Eu sou de arriscar, e Michele já é Eu mais... sou resiliente. Eu vou. Nisso ela tem me ajudado. Porque assim, ela fala, vamos, eu vou. Eu nunca disse não. Não vamos fazer isso. A gente tem aí alguns projetos que estão por vir. E assim, vamos. Agora sim, agora sim, eu sou bem resiliente. Claro, a gente tem que entender. A gente entende das dificuldades, né, da realidade que a gente vive, mas a gente tem que encarar, eu acho. Na verdade, tem dois tipos de medo, né? Tem o medo que te paralisa e tem o medo que te protege. A gente tem que entender apenas em qual medo nós estamos. E eu acho que a hora da mudança é exatamente esse friozinho na barriga que você sente. Você se perguntar, eu vou dar conta? É possível? E sonhar grande. Vai começar pequeno. É igual eu estava conversando com uma amiga, antes de começar todo esse meu movimento, ela falou assim, Kesley, não vai, é muita exposição. Tu não precisa disso. Essa semana mesmo alguém me falou assim, Kesley, eu não entendo o porquê que você está fazendo isso. Eu falei, eu te respondo, fácil. Eu não tive isso. Lá atrás, quando eu precisei mudar, eu não encontrei pessoas ao meu lado que dissessem assim, vai, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas eu aprendi a seguir com medo. Eu digo que eu só preciso ter Deus do meu lado. Tem o ônus e o bônus, né? Tem o ônus e o bônus. Mas a coragem, ela precisa ser muito bem exercida em todos os contextos. Eu acho que o que nos move é essa coragem mesmo, a coragem da mudança, a coragem de estar feliz e satisfeito. Eu vi as meninas falando, estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo agora.
né? E isso foi motivado pela coragem de mudar. Muita gente ainda que está trabalhando isso internamente. Eu não recuso uma oportunidade. Tanto que às vezes a gente fala assim, olha, a gente tem uma grande dificuldade de dizer não, né? Não porque, na verdade, porque assim, essa questão da oportunidade, eu vejo em tudo, em qualquer situação, eu vejo uma oportunidade. Seja para mim, seja para ela, seja para outra pessoa, seja para algo juntos. Entendeu? Então, assim, é oportunidade, não pode dizer não. Isso também. Então é isso, a hora da mudança. E a hora da mudança chegou para você? Se inspire nessas mulheres que não tiveram medo e mudaram.